Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Espero hoje contribuir um pouquinho mais com o aprendizado de vocês acerca da religião. Hoje nós vamos trabalhar a continuação do capítulo ainda. Vamos falar sobre o hinduísmo e o candomblé em relação à moral e à ética do que a gente já tinha começado na aula passada. Tá? Essa atividade é a página 73. Antes de iniciarmos a aula, gostaria de fazer nossa acolhida, um momento de reflexão. Peço que você baixe um pouco sua cabeça, fique em um lugar silencioso, como sempre peço, para que você consiga escutar a voz de Deus, para que você consiga ter essa conexão real, não só porque faz parte da aula, acolhida, mas que você encontre um verdadeiro sentido em orar a Deus, em falar com Deus. Então, rezemos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como um filho de propriedade vossa. Amém. Ainda falando um pouco sobre moral e ética. A gente viu na aula passada aquele videozinho, né? Aquela animação bem bacana que dava para você entender bem a questão da consciência, da sua consciência, aquilo que você sabe que é errado, isso é sua ética, falando mais alto. E aquele que também você sabe que é certo, né? Quando você, sua ética também já te ajuda nisso. A moral é quando você põe em prática tudo isso. As tradições religiosas são um pertencimento humano, ou seja, elas fazem parte do contexto social e cultural de um povo. Uma das razões pelas quais vários indivíduos buscam algum tipo de religião é para colocar ordem na vida, entre aspas, né? Por causa das intérpretes do cotidiano, as pessoas buscam na fé religiosa sentido para a vida, espiritualidade, esperança para viver e também orientações para uma conduta correta. A ética é um ramo da filosofia e as religiões possuem em seu repertório doutrinário princípios éticos. Com isso, podemos concluir que religião e filosofia andam juntas. É por isso que vocês já viram, tiveram essa aula na matéria de filosofia com a professora Juliana. Acho que nas primeiras aulas vocês aprendem o que é ética, o que é moral, a diferença entre uma para outra, porque faz parte da grade. E também a gente vê isso em religião, porque elas estão juntas, andam juntas. Geralmente, quando uma pessoa procura uma religião e adere a ela, ela e consequentemente aceitará os princípios éticos, moral dessa religião. Não adianta eu dizer que sou, eu, no meu caso, né, católico, se eu não sigo os princípios éticos dessa religião católica. Porque cada religião, toda religião tem seus princípios éticos. Aquilo que é o certo, o que é o errado, o que pode, o que não pode. Então, nada mais justo do que quando você aceita estar naquela religião, fazer parte, você também cumprir o que as ordens daquela religião, as regras, as doutrinas. Quer seja evangélica, quer seja da Umbanda, quer seja do Espiritismo, a religião que a pessoa adere é como se aquilo ali já, na verdade faz parte da vida, então não é um fingimento. Você não pode seguir só a sua religião quando você está no seu templo, na sua igreja, no culto, na missa. Não faz sentido, tem que ser algo íntegro, algo total. E vocês vão ver agora um pouco sobre a ética no hinduísmo. Como eu falei, a gente vai ver sobre o hinduísmo e a Umbanda hoje, a ética nessas duas religiões. Então, como é que eles trabalham aqui, ó? A ética no hinduísmo funda-se no karma, a lei moral de causa e efeito, e no dharma, o conceito do caminho moral correto que cada pessoa deve seguir. Como o caráter e as circunstâncias de uma pessoa variam, a fé lhe oferece maneiras de viver bem e seguir seu dharma. Aquilo que faço aqui e agora terá consequência na próxima encarnação. A ética hindu está completamente ligada à lei de causa e efeito.
O fiel hindu procura, a partir de seus méritos, o esforço próprio de ter uma conduta moral que lhe garanta viver melhor em outra vida. Então, no caso aqui, esse conceito de causa e efeito, as pessoas vivem o hoje, obviamente, né? Mas pensando em uma vida futura, na reencarnação. Então, assim, todos os atos para o povo hindu, pessoal, que também às vezes do budismo, que faz hoje, que é feito hoje, ele vai refletir na vida futura. Então, se for um bom ato, é sinal que ele vai colher aqueles bons frutos na vida, na próxima vida, né? Na reencarnação. Se fez atos ruins, vai colher esses frutos também ruins na reencarnação. Então é assim, seja uma pessoa boa em todas as vezes que vai dar certo. Para resumir, a filosofia do hinduísmo é isso, né? Mas continuando aqui, ó, esses termos, karma e dharma. O termo karma vem do sânscrito, que significa ação, ato, trabalho. Está ligado às consequências das ações feitas pelo homem e que determinarão o que acontecerá com ele futuramente. O karma é um código de ética coletivo, ninguém foge dele. Então, como o que você fez está sendo observado, está sendo contado. Estou falando do hinduísmo, tá? Não adianta você, tipo, matar um cachorro, por exemplo, e não, ninguém viu. Aí você já, tô livre, não vou ser punido. Não é pela lei humana, não é pela lei mesmo penal, não é nesse sentido. O que vai pesar mais é a vida futura, esse karma que a pessoa sabe, aquela consciência que fez algo errado, então isso vai dar uma complicação na vida futura. Já o Dharma é mais individual e está ligado à casta que a pessoa faz parte. Existe um Dharma para cada tipo de pessoa e cabe a cada um viver conforme o seu Dharma. É um caminho moral a ser seguido que define as regras morais para a relação com o outro. É como se fosse o destino. O Dharma é isso. Você está preso ali, não tem como mudar o seu Dharma. Vamos dizer que você nasceu para ser um mecânico, né? No final, acho que são poucos no hinduísmo, porque não existem tantas profissões assim. Até isso a religião também mexe um pouco, entra um pouco. Vamos supor que você nasceu para ser um empresário, pronto. Você não tem, desculpa, você não tem a opção de querer ser outra coisa. Melhor, talvez, ou mais abaixo, né? Rebaixado. Não tem de forma alguma, porque o seu dharma, o seu destino é ser aquele empresário. Nasceu para ser professor, então vai ser professor, vai seguir aquele dharma, porque foi o seu destino, foi a escolha natural daquela vida. Se você não escolheu, tudo bem, mas alguém escolheu por você, talvez tenha sido as suas ações passadas que escolheu, né? Na concepção deles é assim. E quando se fala de Índia, se fala de hinduísmo, existem essas caixas aqui, como falava anteriormente, é a divisão da sociedade por classes. Quando a gente fala em classes sociais, a gente sabe que tem milionários, muitos ricos, o, a sociedade ali mediana, os mais rebaixados, né, os pobres, os que estão em extrema pobreza, tem essas divisões. Na Índia, eles são divididos, não é nem pelo dinheiro, não é pelo poder aquisitivo, mas sim pelas castas. E, no caso, o Dharma, né, que eu estava falando anteriormente, é pelo seu Dharma. Os Brahmanes, por exemplo, quem tem esse Dharma são os sacerdotes, as pessoas religiosas. Não pode ser homem, pode ser mulher também, uma mulher tipo mística, religiosa, inteligente, culta, tá? São essas pessoas, são os pensadores da sociedade, como se fossem os filósofos. Aqui, os chátrias, eles são soldados políticos, administradores públicos, diretores, pessoal que também tem uma boa condição financeira, mas uma função importantíssima dentro da sociedade. Nessa, para eles é assim, é dividido na função da sociedade. Os Vaixas, ou Vaisas, eles são os comerciantes, negociantes, profissionais qualificados.
pode até ter muito dinheiro aqui, os Vaishyas, mas eles não chegam a ser tipo admirados ou idolatrados como as castas superiores. Aqui é na sequência. A mais top, aqui todo mundo respeita, que são as pessoas sagradas, são os Brahmanes. Aí por segundo vem, segue toda essa sequência, tá? Os Sutras, por exemplo, Sudras, eles são os profissionais de qualificação média oficiais. O povo também mediano ali. Agora, que não é considerada nenhuma casta, porque são 4. Na Índia eles consideram 4, essas 4 primeiras aqui. Aqui eles dizem que ele, são as pessoas que se arrastam no chão, veio da poeira mesmo, dos deuses, né? São também considerados Dalits, são chamados de Dalits, ou também Pária ou Harijans, que são serviços sujos, profissionais sem qualificação. Tipo, aquelas pessoas que servem para limpar esgotos, os açougueiros, serviço que ninguém quer, que ninguém faria, que ninguém acha digno. Essas pessoas aqui, os Dalits, têm essa função. E também dizem que a Índia, né, que se você encontra com Dalit na rua, essa pessoa dessa classe, você vai ter azar, você tem que tomar um banho para desinfectar, purificar e tudo mais, certo? E não significa que de dinheiro. Um Dalit, ele pode ter bastante dinheiro, pode ser um comerciante, pode ascender na vida. Pode, eu assisti um vídeo para dar essa aula, né? Eu não entendia tanto sobre tantas religiões assim. O hinduísmo já entendia um pouco, mas outras não. Mas eu, antes de estudando, escutei um testemunho de uma mulher falando que tinha muitos Dalits ricos na Índia. Desculpa, gente. Tinha muitos Dalits ricos, mas que mesmo assim continuavam nessa casta. Não tem como mais ascender. Você nunca vai passar de um Dalit para um Sudras. O Sudra nunca vai passar para um Vaishyas, que nunca vai passar para os Kshatras, que nunca vai passar para os Brahmanes. É o seu Dharma. Nasceu ali, vai morrer ali, tá? Para você entender um pouco. Vamos assistir esse vídeo aqui rapidinho para complementar. O sistema de castas hoje, ele já teve muita força no passado, do ponto de vista jurídico, na África do Sul e na Índia. Hoje, na África do Sul e na Índia, as castas sociais, do ponto de vista legal, jurídico, não existem mais. Mas as castas ainda são questões culturais muito fortes nessas sociedades. Na África do Sul, haviam as castas, ou seja, divisões de classe social entre brancos e negros. E na Índia, sempre foi levado em consideração um sistema de superstições baseados no hinduísmo, onde as pessoas de uma casta não poderiam se relacionar, por exemplo, com pessoas de outras castas. Então as castas sociais, elas não permitem mobilidade social. Quando você nasce numa casta social, a tendência é que você morra naquela casta. Também existem as castas sociais. Na Índia, por exemplo, eles utilizam as castas como uma divisão social importante na sociedade hindu. Mas o sistema de divisão por castas foi declarado ilegal em 1950, na época da independência. O sistema, que antes era uma tradição, passou a ser visto como desigualdade social e preconceito. Na Índia, o sistema funciona seguindo uma pirâmide de hierarquia. Primeiro vem os Brahmanes, que é a casta mais alta, formada por pensadores, pessoas consideradas próximas aos deuses. As profissões exercidas por eles são sacerdotes, pensadores e filósofos. Depois vem os Kshatriyas, que são os guerreiros. Exercem profissões como soldados, policiais e administradores. Em seguida, os Vaishyas, que são os comerciantes. E por último, os Sudras, os mais pobres, que são os camponeses, artesãos e operários. Fazendo uma relação do sistema de castas com a nossa realidade hoje, os Brahmanes seriam os religiosos, como os padres, responsáveis por celebrar rituais religiosos. Os Kshatriyas seriam os políticos e a sociedade militar. Os Vaishyas, os trabalhadores que ralam vendendo suas mercadorias. E os Sudras são os que têm o trabalhão mais pesado, com a força física. Pronto, você entendeu um
pouco melhor, né? Agora já mudando de assunto. Desculpa, pessoal. Vamos aqui falar um pouco, bem resumido, tá? Sobre o candomblé. O candomblé, tradição religiosa afro-brasileira, é o culto aos orixás, divindades criadas por um ser supremo, Olorum. Os orixás estão intimamente ligados aos elementos da natureza, terra, fogo, ar e água, forças que regem o equilíbrio do planeta e dos seres humanos. Para os fiéis, cada pessoa descende espiritualmente de um orixá, de quem herda características e que se refletem em sua personalidade, em sua vida, em seu cotidiano. Ou seja, para o candomblé, um tipo de pessoa, vamos dizer assim, né, um comportamento, uma personalidade de uma pessoa, significa que ela pegou aquilo do orixá dela, tá? Não, não é pelo que ela viveu, não pelos ensinamentos dos pais somente, não pelo contexto social, mas pelos orixás. Por exemplo, Xangô é o orixá dos trovões, dos raios, do fogo, da justiça. Por isso, tem como símbolo o machado de dois lados, representando pesos igual nos julgamentos. As pessoas que descendem espiritualmente desse orixá acreditam saber distinguir o bem do mal, o certo do errado. O artista contemporâneo baiano Ed Ribeiro, que ainda está vivo, né, é reconhecido nacional e internacionalmente como artista dos orixás. Observe a apresentação do Xangô feita por ele com a técnica de derramamento de tintas. Eu trouxe aqui algumas imagens para você ver. Isso aí é só tinta derramada em um lugar. Pode ser uma parede, pode ser uma tela, pode ser um pano. Ele faz, né, nos lugares apropriados com derramamento de tinta, tá? Não é nem com uso de pincel, não. Ele representa os orixás dessa maneira. Na visão de mundo do candomblé, a existência é a divindade em dois níveis. É dividida em dois níveis. O Orum e o Aie. A realidade finita, individualizada, histórica, é a existência Aie. Mas esta é uma existência que tem sua origem no Orum, a realidade permanente. No Orum, tudo existe sempre. Quem administra as existências individualizadas são as forças chamadas orixás. Cada ser humano é filho ou filho de um orixá, como a gente tinha falado anteriormente. A ética no candomblé se constrói a partir da relação entre adepto e o seu orixá. Não há assim no candomblé uma ética de valores ou de princípios. A ética do candomblé é uma ética relacional. Ela depende da relação de cada pessoa com seu orixá e da manifestação dele. Depende também do estágio e da iniciação do fiel, pois cada estágio gera diferentes obrigações. A relação do adepto com seu orixá tem por objetivo alcançar uma existência em equilíbrio, numa busca que é constante e dinâmica. No candomblé, que é uma religião talvez não tão praticada assim como as outras, né, mas que existem sempre os fiéis, existem os praticantes, existem os religiosos voltados para o candomblé. A questão da ética é até um pouco complicado de falar, porque não existe um código, não existe um documento oficial, tipo assim, não existe a Bíblia, né, para eles, que a gente segue os princípios, os 10 mandamentos e tudo mais, não existe oficialmente essa parte, porque ele vai depender, como falo lá, do orixá. Então é uma relação entre aquela pessoa e o que o orixá determina para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa, tá? Resumo é isso. Então, meninos, essa é a nossa aula de hoje. Obrigado por assistir. Que você tenha um excelente dia, um ótimo dia. Fique em paz. Até a próxima aula.